boa tarde, meus amigos. Vós que tem acompanhado esta mensagem através desses vídeos. Nós, nessa tarde, nesse 7º dia, temos o propósito de trazer uma mensagem diferenciada das demais mensagens que já foi aqui apresentada. Hoje é o 13º vídeo que começaremos agora, preparando ele para que logo vocês possam acompanhar e analisar a mensagem desta tarde que está sendo preparada nesse instante. Essa mensagem dessa tarde, ela traz como título O Segredo da Morte. Muitas pessoas têm medo da morte. Faz até lembrar o seguinte: há fila para tudo, mas não há quem queira furar fila para a morte. Mas a mensagem que nós vamos passar hoje é para realmente dar clareza à questão da morte, para que esse pânico da morte, esse medo da morte, essa incerteza do que vai acontecer depois da morte. Hoje nós vamos trazer um tema muito esclarecedor e de uma proposta santificadora. Então veja lá o que diz. O que é a morte na alma? O que é a morte na alma? Primeiro nós precisamos entender o que é a alma, entendeu? A alma é nossa forma humana, corporicamente, pela qual nós pronunciamos aquilo que nós pensamos. Então, a alma fala, a alma come, a alma toma decisões, a alma tem tristeza. Então a alma é esse composto todo de um ser humano. Nós somos a alma vivente. Vamos até lembrar que em certa ocasião, quando o Moisés se preparava para sair do Egito, recebeu algumas instruções do Revavê e disse numa certa ocasião que deveria separar um animal para fazer um sacrifício. E foi calculado a quantidade do alimento do animal de acordo com o número de almas. Então almas são nós, os seres humanos. Aí veja o seguinte: o que é a alma na morte? O que é a morte na alma? O que é a morte na alma? A resposta está abaixo. É a não existência da alma. Por quê? Porque nós temos certeza que um dia vamos morrer. Então quando morre uma pessoa, após a morte, referindo ao morto, não se chama ele mais uma pessoa, chama ali o corpo. Por que não se chama uma pessoa quando está vivo, com as faculdades da consciência, andando, falando, articulando, fazendo todas as coisas? Por que não chama essa pessoa ali um corpo, está andando um corpo? Não, corpo só é narrado depois que a pessoa está morta. Então quando está vivo é uma alma. Depois que está morto já não há alma. Se menciona ali ao corpo. Vamos recolher o corpo, né? Vamos levá-lo ao corpo. O corpo vai ser feito uma avaliação médica para saber do que morreu aquela pessoa. Aí é quando ele diz de que morreu aquela pessoa. Mas aí só fala o corpo. Daí da frente só refere-se ao corpo. Agora aqui ainda diz o seguinte: é a alma o espírito abstrato? Ou a alma é um ser físico palpável? Aí há duas perguntas numa só. O que vós acham? É a alma o espírito? Ou é um ser físico palpável? Olha, até onde eu entendo, na minha idade, nenhuma pessoa conseguiu pegar na matéria de um espírito. Significa que o espírito não tem matéria. Pode ser visível através de uma visão que a pessoa vê o espírito, mesmo no estado real. Ele vê um espírito, mas ele não consegue pegar na matéria do espírito. Então o espírito significa o quê? Que ele é abstrato, né? Então é a alma o espírito? Claro que não. A alma é aquilo que se pega
Até que diz que a alma come. A passagem lá de Êxodo, verso 12, verso 3 diz: conforme o número de alma, conforme cada um comer. A alma come, então a alma não é um espírito. Quando eu era criança, dizia: olha, cuidado, não, a alma vai te pegar. Ora, como a alma vai me pegar se na consciência de alguns é espírito? Então, ó, se ele é espírito, então ele não pode pegar. Só pode pegar quem tem forma física. Então a alma não é um espírito. A alma é uma forma física que são os humanos, que come, que bebe, que fala, que comete ações neste mundo, ato nesse mundo. Então, está bem esclarecido, não devemos falar de alma como sendo um espírito. É tanto que ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Quem pecou, o espírito ou a alma? Já mostra que é a alma, está dizendo que a alma que pecar morrerá. Então, é a forma física, é o ser humano, é a forma física, é o ser humano quando peca, não é um espírito. A alma que pecar, morrerá. Onde está escrito em Ezequiel 18, do versículo 20 até o 24. 18 do 20 até o 24. Ele diz aqui: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade dos perversos cairá sobre ele. Mas eu quero dizer o seguinte: quem pecou, a alma ou o espírito? Aqui, quem pecou foi a alma. Agora veja o seguinte: o que diz ainda? Quem pecou? Foi a alma ou foi o espírito? A resposta está lá: somente a alma. Porque o espírito é abstrato. Onde estava? Olha, veja o seguinte, a pergunta: onde estava, onde está e onde estará o espírito humano? Se o espírito não é a alma, se o espírito não é a alma, é um ser abstrato que não se pega. Agora eu pergunto: onde estava, onde está e onde estará o espírito humano, do qual muito se fala? Veja a resposta. Ele diz assim: se a alma não estava, o espírito também não poderia estar. Ora, se a alma não... Faça a pergunta. Aqui um amigo quer fazer a pergunta sobre esse tema. Mas quando peca a alma, o espírito também não peca? Como foi que disse? Você disse que quando peca a alma quando também... Quando peca a alma, o espírito também não peca? Não. Aí eu te pergunto: quem está contido dentro de quem? É a alma dentro do espírito ou o espírito está dentro da alma? O espírito está dentro da alma. Muito bem, porque o espírito é a faculdade da consciência. Correto? Então, ambos pecam porque o espírito está dentro da alma. A pergunta está certa. E a afirmação está certa, porque quando peca a alma, o espírito também peca, porque o espírito está contido dentro da alma. Agora veja o seguinte: onde estava e onde estará e onde estava e onde está e onde estará o espírito? Aqui nós temos 3 tempos de verbo: no passado, ora no presente e também no futuro. Aí eu pergunto o que está aqui: se a alma não estava, o espírito também não poderia estar. Por que o espírito não poderia estar? Pois se o espírito está contido dentro da alma, e se a alma não estava, deixou de existir, morreu a alma, ficou só o corpo foi sepultado, a terra decompôs ele, então o espírito também não poderia estar. Se lá não tinha alma, se a alma no passado, essa alma não estava lá, então o espírito também não estava lá. Então se ela estava lá, então ela deixou de existir, mas o espírito continuará a existir, ó. Continuando: se a alma não estava, quer dizer, se ela não existia, o espírito também não poderia estar. Porque para estar a alma, que é o ser humano, o espírito também estaria com ele. Se lá essa alma não existia, que é o ser humano, também o espírito não poderia estar. Para que a alma estivesse no passado, era convém que o espírito estivesse nela.
Porque a alma poderia morrer, mas o espírito continuaria a existir. Continuando. Vamos ver agora, no segmento. Bom, contido dentro dela. Se a alma não existe, se a alma não estiver no futuro, certamente o espírito estará. É necessário que a alma esteja no futuro? Não. Mas o espírito daquela alma continuará. Eu vou dar só um exemplo. Quem morre hoje, o que deixa da alma, que é a forma humana, o espírito. Passa-se os dias e os anos, o espírito continuará. Mas a alma continuará? Não, ela deixou de existir quando morreu. Porque o corpo foi sepultado, passou a ser dito que há o corpo depois que a alma morre. Então o corpo foi sepultado e então o espírito continuou, ou continuará. Entendeu? Significa o quê? O espírito se separa da alma e a alma deixa de existir. Mas afinal de contas, que vós penseis que é a alma? Imagine você o que é a alma. Se a alma é um humano, e o que é o composto desse humano? Lembre muito bem para jamais esquecer de que eu estou apresentando para vocês gratuitamente essa informação. A alma é o seguinte. Vamos lembrar que foi dito: não temei-vos o que mata a alma, mas a quem temei-vos? Aquele que pode matar a alma, corpo e espírito. Está certo? Tá não. Essa passagem está equivocada. Lembre o seguinte, que se a alma ela contém o espírito, se quando ela morre o espírito não faz parte dela, ela deixa de existir e agora só tem um corpo. Então vamos lembrar que a alma é o resultado de uma soma. Vamos lembrar uma soma. Uma unidade com mais outra unidade, adicionado as duas, nós temos o resultado 2. O 2 é o resultado das duas unidades, não é verdade? Então vamos lembrar o seguinte: o corpo, matéria orgânica, mais fôlego de vida, e o que mais? Uma alma vivente. É um animal uma alma vivente? Por exemplo, o gato é uma alma vivente? Claro. Um carneiro é uma alma vivente? Claro. Um cão é uma alma vivente? Claro. Mas o que faz diferente dos animais para nós? Porque eles são alma vivente, porque a adição da primeira unidade, que é a matéria orgânica, o corpo, mais o fôlego de vida. Nós temos também esse componente, matéria orgânica e o fôlego de vida. Porém, temos algo mais do que os animais. Nós temos o espírito. Esse espírito é o referencial das faculdades do raciocínio, pelo qual nós podemos ter medo e ter alegria, ter vontade ou se omitir da vontade de fazer. Tomam decisões próprias. Então, as faculdades da inteligência, o que tomamos decisões, vem de onde? Vem do fôlego de vida ou vem do espírito? Algumas crenças atual até hoje sustentam que uma vez o humano morreu, acabou-se. Porque eles querem que o fôlego de vida seja o quê? O espírito. Não, amigos, não. Quem está com uma crença dessa, está equivocadamente. Porque os animais têm fôlego de vida, mas nem tão pouco o fôlego de vida é dele, é espírito. Nós temos fôlego de vida. A morte, quando vier nos buscar, ela vem buscar-nos o espírito ou o fôlego de vida. Ela vem nos tirar o fôlego de vida. Agora, por ocasião do retirar o fôlego de vida, o que é que vai acontecer? O espírito também não pode ficar mais ali, porque não tem mais vida. Então, por isso é necessário que haja a reencarnação seguida de uma ressurreição. Porque reencarnar é voltar à existência da alma novamente, para que ela possa estar viva para receber o espírito. E
Aí acontece a ressurreição, que é o ato de ressurgir, meus amigos. Entendeu? Então, assim, alma vivente é tudo que tem vida, que é massa física formada de sangue, de nervo, de pele, de tecido, de gordura. Tudo isso é alma vivente. Mas, além disso, o humano tem esses componentes, mas tem o espírito. Então, aí sim, a diferença. Então, a morte não vem tirar o espírito, ela vem tirar o fôlego de vida. Entendeu? Agora, levando ainda em consideração a informação que está aqui, veja o que diz o seguinte. Quem pecou? A alma? Quem pecou? O espírito? Vamos ver o que diz. Diz se a alma que pecar, essa morrerá? Então, quando a alma peca, o espírito também peca, porque está contido nela. Agora, o que é realmente o pecado? Se a alma que pecar morrerá, vamos ver o que é o pecado, né? Na epístola de João, no capítulo 3, no versículo 2, tem uma resposta muito interessante. Pois ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. Aí se quer a alma que peca, se o espírito do homem está contido dentro da alma, ambos estão pecando. Porque a decisão da alma não provém da carne nem do sangue, vem do espírito. O espírito é a faculdade da inteligência e a decisão do querer o efetuar. Se a alma que pecar morrerá, aí eu pergunto, ela peca na carne ou peca no espírito? Primeiro ela pecou no espírito. Os atos do espírito é praticado na carne. Agora, você diz que a alma que pecar essa morrerá, nós temos que saber qual é o pecado da alma. O que ela está pecando. Na epístola de João capítulo 3 e o versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se a alma que pecar, essa morrerá, ela está pecando contra a lei. Contra a lei. Então a lei é a semelhança do Criador, que nós precisamos adquiri-la praticando tal qual o Salvador praticou. Por isso que em certo lugar diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Como eu vos tenho guardado os mandamentos de meu Pai até hoje, nele permaneço. Então esses mandamentos é a lei. Mas qual a lei? A lei de ordenança ou a lei, o decálogo, que foi dado ao homem lavrar a pedra e ele escrever com o dedo dele? Esse é exatamente o decálogo, que está em Êxodo, no capítulo 20, do 3 ao 17. O decálogo que está nas escrituras está correto ou está errado? Claro, meus amigos, o decálogo não está mais correto, porque lá nós não encontramos mais no decálogo as atribuições a referente ao nome do Criador, Revavê. Lá você não encontra Revavê, não. Lá você encontra um tratamento chamado Senhor. E esse Senhor equivale a Baal, um tratamento dado a Marduk, deus da Babilônia. Equivale a Quiros, na língua dos gregos, que equivale à exaltação à divindade que eles creem. Então, meu amigo, lá tem apenas um tratamento, mas não tem o nome. E lá também, a respeito do sétimo dia, aquele sétimo dia aponta para um sábado, mas o sábado não é o sétimo dia da criação. Para isso, vejam na vossas Bíblia, como vocês chamam, o que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 2, não fala sábado, fala sétimo dia. Mas esse sétimo dia é um dia que está no calendário da Escritura, que é o calendário lunar. Mas o sábado não está no calendário lunar, o sábado está no calendário solar, em homenagem ao Papa Gregório XIII, e é um sábado que é anterior ao domingo, que estava no calendário juliano. E é um círculo nefasto, um círculo imperfeito, um círculo profano, porque quem nasce no dia 29 de fevereiro só completa ano de 4 anos. Então esse círculo não é correto. Por isso o sábado não é instituição divina, é instituição dos homens. Mas vamos lá,
seguindo ainda as informações que está escrita aqui. Se a transgressão, o pecado o pecado é o salário do pecado é a morte, e a morte é a transgressão da lei, então o mundo está em pecado. O mundo está em pecado, porque está transgredindo as leis. Mas vamos ver ainda o que diz em Romanos, capítulo 7, versículo 12. Uma afirmação bem significativa. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Que diremos, é a lei pecado? Não, Romanos 7, versículo 12, ele diz: por conseguinte, a lei é santa, é o mandamento santo, justo e bom. Alguns dizem, não, mas a lei já passou. Se a lei passou, então ela não aperfeiçoou nada, porque aqui está dizendo que a lei é santa, mandamento santo, justo e bom. Então a lei dos mandamentos, a lei do decálogo, aquela que até numa narrativa, o vidente da ilha de Patmos afirmou, disse, aqui está a paciência dos santos, tem os que guardam o nome, os que guardam o nome do Revavirê, e tem o testemunho do Revavirê Xiang. Então, meus amigos, considerando isso, eu quero dizer o seguinte: quantas mortes o homem pode passar? Uma ou duas mortes? A resposta diz assim: para uma classe será uma morte, para outra classe será duas mortes. Então, para os santos que guardam o mandamento só será uma morte. Para os pecadores que continuam pecando penitentemente, ele morrendo agora restará para enfrentar a segunda morte. Mas quem estarão na segunda morte, além dele? Quem participará das duas mortes? Todos aqueles que não foram chamados. Vamos analisar o seguinte: lá diz a Escritura, muitos serão chamados, mas não diz que todos serão chamados. Os muitos que são chamados são semente do Criador, que ele gerou com seu Espírito para que pudesse, em determinado tempo, chamar para conhecer sua verdade, arrepender seus pecados, praticar guarda dos mandamentos, para se tornar santo. Mas, se nesse muito que ele chamou, nem todos, ele diz, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, significa que desse muito, nem todos foram escolhidos. Aqui afirma-se o seguinte: todo aquele que não foram chamados para a graça, também de um inteiro, lembre-se de um inteiro que você tem, 3% deste um inteiro estará na segunda ressurreição. Por que estará na segunda ressurreição, meus amigos? Vamos ver o que diz Mateus 13, verso 4. 13, verso 4. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves comeram. Olha, uma unidade. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol queimou, porque não tinha raiz seca. Não tinha raiz. Secou-se. Outro caíram entre os espinhos. Cresceu, mas sufocaram. Olha, 3 tipos de semente do bom semeador não teve proveito. Amigo, semente aqui não é a palavra. Semente é o Espírito do Criador que a coloca naquele que o gera. Toda alma, todo aquele que é gerado no ventre, na madre de uma mãe, que ele, qual aos 12 dias, é considerado um ser vivo, esse não for o Criador, é semente do adversário. Mas todo aquele, aos 14 dias, esse sim é do Criador. Dividir 14 por 2, você encontra 7. 7 é o nome do Revavirê. E 14 é o nome do Revavirê Xiang. Isso é revelação de profecia. É revelação dita pelo profeta. Agora, veja o seguinte: vós tem o direito de crer e descrer. Mas eu ainda vos afirmo que foi dito no passado, estou afirmando no presente para vós hoje e para vós outros que ainda hão de ver o vídeo. Ainda que vós tenham ouvido para ouvir,
vendo e ouvindo, ainda que vós tenha olhos para ver, vendo e ouvindo, convém que algum de vós, vendo e ouvindo, não se converta para que não seja salvo. Eu estou afirmando com o princípio daquele que me ensinou e viveu no passado, porque muitos vêm buscar, mas não levarão, pois a comida está pronta, a bebida está pronta, mas quem de vós são dignos de comer desta bebida que eu já estou comendo e estou bebendo? Pois se aquele que for digno, também levará o meu fardo. Mas veja o seguinte a respeito do numeral 7, o Salmo 12, verso 6. Salmo 12, verso 6. As palavras do revaver são palavras puras, refinadas como prata refinada em cadinho de barro. Muitos de vós não entenderão. Por que não em cadinho de metal? Por que não cadinho de ferro, de alumínio? E por que de barro? Porque nós somos argila, nós somos barro. E o nome do Criador é Sete. Pegai o trigrama, fazei a transliteração e veja se não está lá 7 letras. Pegai o trigrama, adicionai mais 2 letras que é o Shin e o Yain, que para nós significa salvação. Transliterai para ver se não dá 14. É o verbo da salvação. Olha, aquilo que vós só querem entender pela escrita, nem muito de vós alcançarão. Mas porém eu vos afirmo, daquilo que não está escrito, daquilo que está escrito e daquilo que ainda há de vir. Será que vós estão preparados para ouvir? Isso que eu vos anuncio hoje é apenas o prelúdio do que eu posso falar para vós, para muitos outros que ainda hão de vir. Eu quero agradecer com o meu dedicado ato de amor para vós. Peço a vocês inspiração no nome de Revaver e nenhuma divindade. Não pedi compreender ao entendimento, mas se pedir no nome do Revaver, com fé receberá a compreensão. Pedi em nome de Revaver, pedi a Revaver em nome do Revaver Xiaim, que a resposta vocês terão. E não demorará, entendeu? Vamos lembrar que alguém estava orando e já vinha caminho a resposta. Agradeço com a bênção do Espírito do Revaver no plural e do Revaver Xiaim. Muito obrigado a todos vocês.